Tá ótimo. Esse a gente falou na última aula, né, Cris? Então tá, aí. A maioria de nós não é verdadeiramente livre. Livres de nossas preocupações, de nossos hábitos, de nossas deficiências psicossomáticas e livres do medo, né? Como a gente já tinha conversado na última aula, na última e na penúltima, né? Onde a gente falou que todas as nossas atitudes, elas são baseadas no medo, né? Se a gente for parar para pensar, a gente, a gente faz o que faz, a gente tem as nossas defesas, né? Os nossos diálogos, as nossas... Desculpa, é que eu tô... como estou no celular aqui, ele está travando para mim. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, Tati, Sim, sim. sim. Tá. É que ele, às vezes, ele trava aqui para mim, mas aí eu não sei se trava a imagem para vocês, mas a voz está dando para ouvir, né? Então, como eu estava falando, as nossas atitudes são baseadas no medo, nossos diálogos, enfim, o que a gente projeta do futuro ou o que a gente pensa que fez no passado. Se a gente for perceber, todas as nossas atitudes, elas são, sim, baseadas no medo. E aí a gente vai agindo da mesma forma todos os dias, vai criando padrões e padrões e padrões de comportamento, e aquilo ali se enraiza na gente, né? Então é algo que fica normal, e a gente acaba por não perceber, né? E como o Jorge sempre fala, se a gente está no medo, é praticamente impossível a gente estar no amor, é praticamente impossível a gente estar no amor, é praticamente impossível a gente estar em todas as outras vertentes desse amor, né? O Jorge, ele traz muito, e conversou comigo um pouco hoje à tarde, em relação à misericórdia. E não existe como ter misericórdia no medo, né? Não existe como a gente ser humilde no medo, não existe como a gente ter paciência no medo, enfim. Então, é algo para que a gente possa pensar, né? É algo para que a gente possa olhar para frente, olhar de frente, porque se a gente quer ser realmente livre, se a gente quer, claro que essa liberdade não é uma liberdade para que a gente possa fazer o que a gente quiser, quando a gente bem entender, mas uma liberdade de poder escolher, né? E que essa escolha nos liberte e não nos aprisione mais, porque vamos utilizar, por exemplo, até baseado nessa conversa que o Jorge e eu tivemos, vamos usar esse arquétipo aí da culpa, né? Ou o arquétipo que... Alguém falou alguma coisa? Ou o arquétipo, né, que cada um tiver, né? Estou trazendo o da culpa, que é o que está mais presente, mas cada um pode trazer isso para sua vida, né? Se eu levo uma vida, digamos assim, baseada na culpa, né? Se eu tenho o costume de me culpar, por exemplo, eu internalizo tanto esse comportamento na minha vida que as minhas relações, elas acabam me levando a isso, né? Não só após as minhas atitudes, ou não só após atos que eu cometo, que eu considero errados ou que estão prejudicando alguém, que eu me sinto culpada, mas as minhas atitudes antes disso, né? Então, e com todos os arquétipos funcionam da mesma forma. Se eu sou arrogante, eu não sou arrogante só depois de uma determinada ação, não, é a arrogância que me leva a ser dessa forma, né? Então, a gente precisa estudar, cada um de nós, e perceber, porque a gente não... Isso é comum para a gente. E a aula até, desde o início, foi justamente sobre esse assunto, né? Desses movimentos que a gente faz com a gente e que a gente não percebe, porque já estão muito internalizados, já estão muito
enraizados na gente. E aí a gente acaba por desconhecer e a gente acaba sendo repetitivo. Só que é muito fácil de cair. É muito, muito fácil de cair mesmo. Então a gente precisa se perceber o tempo todo. E se a gente não consegue se perceber, a gente pode começar a utilizar essa ferramenta, todas essas ferramentas aí que Deus nos deu, que é o outro, né? São as pessoas que a gente convive, são os problemas que a gente tem. A gente pode utilizá-los como ferramenta para que a gente possa perceber esse medo por trás de cada atitude nossa, porque uma culpa nada mais é do que um medo ali enraizado, uma arrogância também é um medo enraizado, né? Todas essas vertentes aí que a gente fala do mal são um medo enraizado. Então, se é a misericórdia que vai me libertar disso, né? Se é a humildade que vai me libertar disso, se é a indulgência que vai me libertar disso, eu preciso identificar onde está o medo por trás de todos os meus comportamentos. Há na liberdade grande beleza, grande profundeza, grande amor, que desconhecemos completamente, porque ainda não somos livres, né? Ali está livres. Primeiramente, nos deve interessar a investigação dessa liberdade, independente da palavra. E eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que a gente desconhece, né? Tamanha beleza, tamanha profundeza e esse amor imenso, que é o amor divino, né? Porque na primeira oportunidade que a gente tem, a gente escolhe não amar, né? A gente escolhe ser egoísta, a gente escolhe ser arrogante. O Jorge sempre fala isso aqui, mas eu tenho pensado bastante nisso, porque a gente diz que ama loucamente, né? Ai, eu amo os meus filhos loucamente, amo, exemplo dos meus pais, né? Por exemplo, eu amo os meus netos loucamente, eu amo, não loucamente, mas incondicionalmente, né? Eu amo meus amigos, eu amo minha família e tal. Mas na primeira oportunidade que a gente tem, a gente está perdendo a paciência, a gente explode, enfim. Então, o nosso amor meio que acaba sendo condicionado, né? A gente ama quando está tudo bem. E a gente ama si. E só que isso não é amor, né? Então, no fundo, a gente tem esses acho que uma ideia do amor. Já deixa tu falar, amigo. Aqui pelo celular eu consigo ver. A gente tem uma ideia do que é o amor, né? Mas eu acho que acaba sendo muito vulnerável. Ou arrisco a dizer que nem é amor, né? Talvez seja um apego, uma convivência, enfim, tudo mais. E que a gente realmente. Oi? Que a gente realmente desconhece o que seja esse amor. Pode falar, amigo. Para mim tá dando. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Tá dando barulho aqui. Pode Oi, falar, amigo. tá todo mundo me escutando? Sim, Boa Sim. noite. boa noite. Boa noite. Vamos acordar aí quem está dormindo. Só a Cris pode dormir, o resto acordar. Não tô, não. Acordado. Gente, a Tati começou a aula dela falando um assunto muito, muito interessante, que foi a questão da misericórdia, da culpa e etc, etc. A percepção que eu tenho, e gostaria de saber se é verdade, então é uma pergunta para todo mundo, e gostaria que todo mundo participasse, é a seguinte: nós estamos encarnados com os nossos inimigos, com os nossos adversários. E nós temos adversários dentro da gente, que são os mesmos, né? Nós só projetamos nos outros e ficamos nessa luta. Mas o ponto que eu quero chegar é esse. Quando nós estamos no meio de uma situação com esses supostos inimigos, a gente tem um monte de medo. Aí é que vai a pergunta agora, mas esse medo me parece muito do que a gente não sabe como agir. E o medo vem de poder agir da mesma forma que você estava agindo ontem, que foi antes.
e que criou esse problema. Porque a nossa mente não consegue perceber um novo quando a gente está no meio dessas lutas, desses conflitos com os nossos irmãos. Aí a pergunta que vai, isso é verdade? Esse medo é exatamente porque a gente não consegue ver um novo? Ou esse novo não nos atrai porque ele fala de perdão, ele fala de indulgência, ele fala de compaixão, de compreensão, e nós estamos querendo lutar, na verdade? Por que esse medo? Por que o medo de chegar na frente de alguém e deixar aquela pessoa falar o que ela tem que falar? E você não se tornar vulnerável a nada que ela esteja fazendo, porque aí sim, porque você ama aquele ser. Você ama tanto que você se coloca ali em sacrifício naquele momento para que ele extravase o sofrimento que ele está tendo. E por que nós temos medo de passar por essa experiência, se é o caso? Então, tem várias perguntas aí e eu gostaria que todo mundo falasse, inclusive a Karine, a Aline, que estão aí, né? A Tinelli, a Helena, a própria Tati, né? O que tem de verdade nisso que eu falei? Ou tudo é mentira? É uma pergunta, vamos lá. Acho que a questão do abandono da imagem, né, Jorge? A imagem que a gente faz de nós mesmos, né? Eu penso que é isso, sabe? Não sei. Esse medo, assim. A gente O tem raciocínio para você fez sentido? muito. Isso está fazendo bastante sentido, assim, nas últimas semanas para mim, até daquele exemplo que eu dei na semana passada. Mas é dessa. Como a gente não se conhece, né? E esse medo que a gente tem de essa autoimagem que a gente faz a gente. E como é difícil abandonar isso, né? É bem complicado. Bom, já temos uma pista aí, né? Nós temos medo porque a nossa imagem foi construída durante milênios, nós estamos cansados de ficar lustrando ela, né? E não estamos prontos a renunciar dela. Então, continuamos no conflito. É isso, Tati? É exatamente isso. E unido também ao que tu falou ali, Jorge, porque se a gente está no medo, como é que a gente vai ser atraído para um campo de amor, para um campo de, né, de compaixão e de indulgência, se o que, no fundo, ali, o que rege a minha intenção é o medo. Então, não tem como eu ser atraído para esse campo mesmo, né, que tu falou de atração. Então, é por isso que ser indulgente, ser paciente, ser humilde não me interessa, porque está enraizado isso em mim. Só que se não começar a fazer o trabalho, por mais que doa, né, porque é algo que chega a ser desconfortável, né? Eu estou ali de frente com uma situação que eu preciso lidar, eu preciso falar e ouvir, né? Muito mais ouvir do que falar, mas eu já tenho medo do que eu vou ouvir porque aquilo vai contra aquela imagem que eu fiz de mim e aquilo dói. Então, é como se eu criasse uma barreira, um abismo enorme e, e esse sentimento mesmo de indulgência e de perdão não conseguisse atravessar, né? Não conseguisse chegar até mim. Mas porque eu me afasto, não por eu não, né, não, sei lá, não, não, a Tati não vai chegar ali, aquela ali não, a gente não vai salvar, mas é porque eu realmente me afasto, então é exatamente o que a Karine falou, unido com o que tu falou, né, porque não tem como, a gente precisa se conscientizar que não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo, né, e é a partir daí, como a aula aqui é de obsessão e tudo mais, a partir daí eu acho que Kardec se inspirou, né, em dizer que os espíritos eles meio que agem pela gente, né, quase que o dia inteiro, porque a gente está em relação com eles o tempo inteiro, justamente por conta disso, porque a gente deixa mais portas abertas para isso do que para o amor, ou para ser impulsionado, né? Não sei.
Eu tive esse pensamento a hora que tu falou, né, em me relacionar com esse campo e ser atraída com esse campo de misericórdia, né? Eu parei para pensar na minha vida e meio que eu não abro espaço para isso, eu acho. Tá certo isso, esse pensamento? Tá certo. Bom, alguém mais? Eu quero falar. Opa! Oba! Eu que quero falar, né? Porque Ah, tá. Não, mas oba também. Bom, bem explicado. Ô, Tati, você coordena a aula é tua, né? Eu só dei um puxão aí. Sim, tá certo. Não, mas e já pode até passar o slide, Cris, para mim, por favor. passar? Aham, que esse já acabou. Não, eu estava aqui refletindo um pouco sobre a pergunta do Jorge, né? Se a nossa mente não consegue ver o novo. E me veio assim que o medo, ele está muito relacionado à perda, né? A gente tem medo de perder tudo, a nossa imagem, a nossa segurança, o nosso conhecimento, né? Porque a gente tem medo do desconhecido, e porque a gente pode elencar vários tipos de medo, né? A gente tem medo de ficar doente, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de ser ultrajado, a gente tem medo do embate com alguém. E isso tudo, se a gente parar para pensar, é puro desconhecimento da lei, né? Porque por que eu tenho medo? Por que eu tenho medo de perder meu filho? Por que eu tenho medo de ficar doente? Por que eu tenho medo de morrer? Porque eu desconheço, né? Porque é uma perda aos olhos do ignorante. Nós somos ignorantes, né? Não sei se vocês conseguem compreender. Então, é um tanto que, né? Então, eu desconheço, então eu tenho medo de perder. E fica um pouco bagunçado esse pensamento, né? Porque é um emaranhamento muito grande. Porque se a gente for olhar para dentro da gente, o porquê que a gente tem medo, esse medo é o vazio, né? Que a gente já conversou aqui. É esse afastamento de Deus. Porque se eu confiasse verdadeiramente em Deus, se eu me sentisse o filho verdadeiro, esse amor paternal verdadeiro, eu não teria medo de absolutamente nada. Porque eu entenderia, eu compreenderia com o meu coração e não com a minha mente mecânica, bitolada, eu compreenderia que a vida é uma coisa muito maior e que eu estou aqui de passagem para o meu crescimento e não para sentir medo, para desconfiar, para querer ser melhor, né? E essa sensação de igualdade, ela é muito benéfica porque ela traz segurança. Eu sou igual a todos os meus irmãos. Eu faço parte, eu sou uno com essa natureza. E é tudo cíclico, entende? Então, é mais ou menos por aí. Por falta de confiança, por medo da perda, por afastamento de Deus e por ignorância, por desconhecer a lei. É mais ou menos isso. É isso aí, Cris. Muito lindo. E a gente não percebe que a gente mesmo se coloca em competição, né? É muito isso que tu falou, assim, a gente... Porque, como o Jorge sempre fala, a mente cria os opostos, e se a gente for olhar a verdade ali, né, transparente, tirar esse véu dos nossos olhos, é isso mesmo. A gente está em competição o tempo inteiro, né? É como se... Não sei, é esse medo mesmo, como se não tivesse espaço para todo mundo. Então, eu preciso ter sempre o melhor, é sempre eu. Pode falar, Maria. Na verdade, é uma necessidade muito grande de poder que a gente tem, né? Uhum. Então, essa necessidade de se sentir seguro, e a gente não é seguro em absolutamente nada, porque o amanhã, o que é o amanhã, né? O que pode nos acontecer daqui a 5 minutos, daqui a 24 horas? E o mais interessante é que não adianta temer, porque o medo, ele só aumenta
essa sensação, né, de afastamento. E eu não posso controlar absolutamente nada, porque não está nas minhas mãos. A única coisa que está nas minhas mãos é a aceitação do que vier para mim, independente do que for. E se a gente começa a trabalhar esse tipo de pensamento, de aceitação, de perdão, de misericórdia, o coração fica apaziguado, né? Fica manso. Desculpa, Tati, Maria, eu falei na frente de vocês. É a Maria. Oh. Oi, boa noite. Boa noite. Eu estava aqui ouvindo vocês e eu estava aqui pensando como a gente tem uma facilidade em simplesmente manifestar e ser o nosso ego, né? Que é tão natural para a gente ser ele. E aí eu fico pensando quando que a gente vai virar, sabe? E ser o nosso eu verdadeiro. Imagina que maravilhoso a gente não ter que ficar etiquetando ou colocando em caixinha e esmiuçando e procurando o porquê e onde, quando e sabe? Eu fiquei aqui me refletindo, vocês falando sobre isso, e, cara, ser é tão mais simples do que tudo isso, né? Era essa reflexão mesmo. Verdade. Também queria saber. Também queria saber quando é que a gente vai parar de se identificar. O Murilo... Ah, não. Sei que o Murilo tinha levantado a mão, mas não é. Também queria saber. Alguém quer falar mais alguma coisa? Oi, Kátia, eu quero. Uhum. Então, mas se nós pegarmos o caso ali, que é a nossa imagem, ela é, como a Cris falou, pela uma separação de Deus, um afastamento, que gera insegurança, que gera todos os processos de dependência, de carência, e nós transformamos tudo em sem amor, fazemos um emaranhado. Mas essa imagem, ela é a imagem que cria o conflito do ilusório com o real, não é? E ela cria um conflito também com a lei, porque a lei vai colocar para nós um instrumento que sempre vai querer desmascarar essa imagem. E a gente nunca vai querer aceitar. Mas se você entender que essa imagem ela é responsável por todos os seus conflitos, por toda a luta que você vive dentro de você, por toda a astúcia que você mantém para poder mentir para você mesmo, para viver com essa imagem, por medo de ser você mesmo, ou por medo de enfrentar a realidade do que realmente você é, por insegurança ou por qualquer outra coisa, mas é mais por falta de misericórdia, né? A ideia que eu tenho é que a gente não se aproxima da verdade é porque a gente tem medo de não saber o que faz. Por exemplo, se eu tenho um pensamento de culpa muito forte, eu tenho medo de enfrentar essa culpa, porque eu não sei o que fazer com ela. Então, a minha ideia é sempre que eu vou aumentar a culpa, porque é um erro. Porque o contrário da culpa é exatamente a harmonia, a paz que eu procuro, que é o que vai resolver a questão de forma definitiva, vai eliminar o conflito. Então, se a gente começar a fazer isso com os nossos apóstolos, se a gente não consegue olhar para dentro e resolver isso dentro da gente, mas se eu pegar as pessoas que eu estou convivendo e que eu ando em conflito com elas, e eu começar a raciocinar que eu não preciso ter medo delas, porque elas realmente não vão me fazer mal, porque o mal já está dentro de mim. De que eu tenho um caminho que eu escolhi por convicção, por entender que é o melhor caminho, que é o caminho que vai me trazer paz, que vai me trazer harmonia, que vai me levar para o encontro de Deus de novo, que é a misericórdia, que é a mansidão. Eu só preciso pensar nisso.
todos os momentos, até mesmo quando eu for encontrar essas pessoas, eu reflexiono sobre isso. Eu me imagino dentro daquela situação de calma e de perdão. E imagino-me que eu tenho que fazer uma renúncia da minha imagem e um sacrifício para aquele irmão ele possa extravasar tudo de ruim que tem dentro dele, porque eu estarei fazendo uma caridade também. Seria interessante todo mundo pensar nisso, porque a paz que todo mundo busca, você não vai conseguir com roupas bonitas, nem com dinheiro, nem com namorados, nem com avião, nem com todo o dinheiro do mundo, nem com toda a beleza do mundo. Você vai conseguir quando você se harmonizar com as próprias culpas. Todo mundo estudou junto com a gente aqui as 4 legítimas verdades dos obsessores, né? E uma dessas 4 verdades que eles obsidiam a gente é o narcisismo. É ficar polindo essa imagem que a gente tem da gente mesmo, é ficar brilhando por fora com medo que ninguém veja o que está se passando dentro da gente. Mas eu queria lembrar a todo mundo que dentro da gente mesmo, lá nas profundezas, está o nosso ser espiritual, que ele é, por essência, amor. Nós, na verdade, estamos com medo de uma outra imagem nossa, né? Que é a imagem do lutador, a imagem do ser que se desmerece também, do ser que acha que é menos, do que tem baixa estima, do que se acha imperfeito, do que se acha coitadinho, que também é tudo mentira. Não vamos ter medo de enfrentar as situações, mas vamos enfrentá-las com o pensamento correto, que é o pensamento da lei. Nós não vamos perder, nós vamos ganhar. Vamos ganhar em vida, vamos ganhar em alegria, vamos ganhar em felicidade, vamos modificar toda a estrutura familiar que a gente vive e de todos os seres que estão conectados com a gente para melhor, a partir de um ato realmente de misericórdia, aquele do sentimento mesmo. Você está sabendo o que você está fazendo. E é isso, gente. E para isso nós temos uma grande potência nossa, que é a vontade. Se a gente realmente pensar nisso, aceitar que isso é uma verdade, é o único caminho que nós temos. Não existe outro. Direcionarmos a nossa vontade nessa direção, nenhuma situação vai ser ruim. Nenhuma. Porque se você mudar a sua vibração, você já mudou todo o contexto em sua volta. Tudo deixa de ser ruim. Se você continuar com medo, todas as coisas vão continuar sendo ruins. Meu Deus, Tati, eu não deixo você na aula, né? Maravilhoso. Eu ia até falar que hoje tu tá sempre calmo e sereno, mas hoje tu tá 5 vezes mais. Não sei se vocês perceberam. Hoje tá falando bem tranquilinho, calminho. Não que não É o fale sempre. Jorge 2020 agora. E 2021, né? Isso. É que eu comecei em 2020, agora que tá. Mas é isso, gente. Não tenham medo, por favor, não tenham medo. Sejam você mesmo. Obrigado, Tati, pela oportunidade. E vai em frente aí, que você arrasa. Posso só mais um minutinho? Claro. Não, Tati, se perguntar se pode, não pode, tá? Ah, daí não pode, é O verdade. negócio de ficar perguntando, eu posso? Não, é porque senão a aula não vai para frente, né? Mas é importante. Não, mas vai sim. Mas essa é a aula. Nós estamos dando a aula. O Jorge falou, né? Medo da realidade. Então, por isso que é tão importante a gente estar aqui, né? Estudando e se percebendo, e a gente fala o tempo inteiro, é repetitivo isso. Quem ouve já deve pensar assim, nossa, essa gente não sabe falar de outra coisa, que é o perceber-se, porque a paz, ela só vem na prova, ela só vem no desafio do dia a dia. Então, não adianta a gente querer ter paz sem, ai, não, tomara que não me aconteça nada,
ninguém me contrarie, ninguém faça nada que me desagrade ou que não aconteça nada comigo, porque eu quero estar em paz. Né? É a coisa mais utópica do mundo, isso, é a coisa mais, né, para não dizer uma outra palavra, uma palavra pior, né, para não dizer que é uma coisa terrível, porque a gente só encontra o desenvolvimento durante a prova. Então, se eu tiver que ter paz, eu vou ter paz durante os desafios, durante as provas, e para isso eu preciso me perceber, saber do que eu tenho medo. Né? Investiga cada um do que a gente tem medo, qual é o meu maior medo, o que me desestabiliza, para eu começar a realmente ver como que funciona esse mecanismo como que funciona esse pensamento, como que a minha mente reage, o quanto que eu estou condicionado a responder sempre da mesma forma, a correr, né, a não querer falar, para muitas vezes não mostrar quem realmente eu sou, para ficar ali cultuando a minha imagem de boazinha, de perfeitinha, né? Porque é só dessa forma, se a gente olhar de frente, que a gente vai conseguir se desconstruir. E é isso, minha querida. Sigamos em frente. Muito perfeito isso, né, Cris? É um exercício que a gente pode fazer, de anotar mesmo. Às vezes a gente nem sabe, a gente é levado por esses sentimentos e por essa onda, né? E a gente nem sabe. Então, isso que tu falou é muito perfeito, Cris. Quais são os meus medos? É legal a gente anotar isso. Sim. E se questionar quais são os meus medos e por quê, né? Porque, como o Jorge disse, as pessoas elas não vão nos fazer mal, mas também os sentimentos, esses sentimentos, eles também não vão nos fazer mal. O que a gente tem medo? Ser destruído, enfim, de perder o quê? Por quê? Isso bem, né? isso. E a gente tentar compreender, na verdade não é nem compreender, né? Sentir, compreender e sentir essa igualdade, né? Que a gente não é melhor que ninguém ou pior que ninguém, e se sentir uno mesmo com esse todo, se sentir incluído, vamos dizer assim, nesse mundo, porque é para isso que a gente está aqui, para se sentir parte de um todo, e não excluído desse todo, uma parte que está ali, vamos dizer assim, sobrando, né? Todos nós, cada um de nós é importante para esse todo, para essa união, né? Então, eu acho que esse sentimento de unidade, de se sentir igual, de se sentir pertencente, já traz um certo alívio, né, para o coração, já é um começo. A gente se sentir que é importante, e volto a dizer, que a gente é filho de Deus. E o engraçado é que a gente age como se a gente se sentisse o único pertencente, né? E complica um pouco, né? O mais pertencente que todo mundo. A gente age assim, mas é que no fundo a gente esconde isso, né? A gente esconde essa sensação de não merecimento, Então, e a gente oscila, né? A gente se acha ao mesmo tempo o mais pertencente e o mais excluído, porque o né? Dependendo do que acontece, nossa, eu sou o filho predileto. E daí eu mesmo, daqui a 5 minutos, nossa, eu tô jogado fora, me colocaram na lata do lixo. Exatamente isso. Ai, ai. Eu vou... Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Eu vou seguir aqui com esse slide, mas eu trouxe ele mais bem por causa do finalzinho ali dele, né? Que veio até de encontro com o que tu falou agora há pouco, Cris. Que o Krishnamurti fala que há necessidade de nos disciplinarmos, e isso a gente sempre conversa, né? O problema é que até a nossa ideia de disciplinar, ela é rígida, né? E distorcida. Não mediante rigoroso controle, porém sim pela integral compreensão da questão da disciplina, né? Se a gente assimilar e incorporar comportamentos e sentimentos de forma espontânea dentro da gente, sabendo que a disciplina ela não tem que ser imposta para controlar um resultado, né?
mas sim aprendida. A gente precisa aprender que tudo que a gente faz e fala são impulsos. Acho que a Tati travou. Acho que caiu, Cris. Também acho. Continua aí você, Cris. Vamos ver se ela volta. Deixa eu ver onde é que ela tinha começado a ler, né? Então, há necessidade de nos disciplinarmos, não mediante rigoroso controle, porém sim pela integral compreensão da questão da disciplina, pelo aprender o que ela é. Aprender, pois, requer disciplina. Está todo mundo aqui. E o próprio ato de aprender é disciplina. Por conseguinte, não há necessidade de impor-nos disciplina alguma, nenhum controle artificial. Então, isso é o que a gente vem falando sempre, né? Que a gente quer imprimir uma forma de ser numa coisa nova, ou seja, eu quero partir para o novo, mas eu trago para o novo todo o meu condicionamento. Então, eu continuo fazendo a mesma coisa, condicionado da mesma maneira, né? Porque sempre quando existe uma necessidade de controle, eu estou plantando no mesmo terreno que eu venho fazendo há séculos, né? Há milênios, vamos dizer. Isto é, quero escutar não só o que está sendo dito, mas as reações que as palavras provocam em mim. Opa, acho que a Tati voltou. Eu senti que ele... Oi, Tati, eu li o slide ali, tá? Vamos ver. Tati? Oi, Oi. voltei. Voltou. Eu li o slide ali para ti, tá ok? Enquanto tu não Tá voltavas. certo. Tá, eu acho que tem problema se eu desligar minha câmera, eu acho que acaba sendo melhor por conta da internet. Para mim não tem problema nenhum. Daí qualquer coisa, se ficar estável, eu ligo a câmera de novo. Como eu tinha falado, eu trouxe esse slide justamente ali pela partezinha de baixo, né, onde ele diz, isto é, quero escutar, não só o que está sendo dito, mas as reações que as palavras provocam em mim. Eu acho que é de tanto a gente sufocar essas reações, sabe, o tempo inteiro, esse não querer olhar mesmo, né, porque me dói, porque eu me sinto desconfortável, então eu vou todos os dias reprimindo isso, e aí que eu vou internalizando esses tipos de comportamento, né, baseados no medo, baseado, enfim, na arrogância, na grosseria, na raiva e tudo mais, né? Porque quando vem um irmão ali para me dar um feedback, né? Porque com quem a gente convive, seja lá quem for, nada mais são do que a vida dando feedbacks para a gente, né? Então, desde as pessoas que a gente tem mais afinidade com as que a gente menos tem, todas, né? Então, a gente vai ouvindo esse tipo de coisa e o que a gente faz com aquela informação é sempre negar, né? A gente ou não quer lidar com aquilo naquele momento e joga para frente, né? A nossa mente ali enganando a gente, ou a gente reprime e sufoca, ou a gente não encara de frente, né? Então, muito mais do que escutar o que está sendo dito, a gente precisa muito prestar atenção nessas sensações corporais, porque o corpo, ele é uma ferramenta maravilhosa para trazer a gente aqui para esse agora que a gente está vivendo aqui encarnados nesse planeta, né? E se eu não sei o que está acontecendo aqui dentro de mim, se eu não sei identificar nem o que eu estou sentindo, como é que eu vou guiar a minha vida? Baseado no que eu vou guiar a minha vida, né? E mais,
como é que eu vou querer, né, Carlinhos, que agora vá, se eu não sei nem o que eu estou sentindo, se eu não estou acostumada nem a prestar atenção no que eu estou sentindo, né? Então, e o medo é uma das primeiras coisas que a gente precisa prestar atenção. Carlinhos, ligou o microfone aí, Carlinhos. Não, Quer falar alguma coisa? Não, é verdade. Estou te entendendo. Sim. Sabe, quando a gente está nessas relações mesmo, né, e que são conflituosas, quando a gente tem essas situações de conflito, muito pouco a gente para perceber tudo isso, né? O instinto, ele é tão grande e toma... Oi? A gente já vai na retranca, né? A gente já vai na defensiva. Sim, mas exatamente. Mas é que essa defensiva, ela quer dizer muita coisa pra gente, né? Só que a gente não escuta, a gente não olha, a gente não percebe, entendeu? A gente não está ligado para perceber. A gente está sempre acelerado, né? Verdade. E como o Jorge falou, a gente acaba mostrando a nossa vulnerabilidade como se isso fosse, né, um problema, e não é. É a chave da prisão para que a gente possa sair. Então, muito importante, muito mais importante, não muito mais importante, mas tão importante quanto a gente escutar o que está sendo dito, é a gente escutar o que está acontecendo dentro da gente, do nosso mundo interior. Porque como é que eu vou colocar ele em ordem se eu nem conheço essa desordem que está acontecendo, eu nem dou ouvido para essa desordem que tem dentro de mim, né? Para começar, a gente tem que aprender a escutar, que nem escutar a gente aprende ainda. Já aprendeu ainda. Não, com certeza não, Carlinhos. É? Com certeza não. E a gente precisa aprender a escutar primeiramente a gente mesmo, né? Porque a gente fala uma coisa e faz outra. A gente fala uma coisa sentindo outra. Então, a gente precisa começar a escutar para começar a entender o que acontece dentro da gente, porque se eu não entendo, eu vou continuar ali desorientado, né? E aumentar essa desorientação, e, enfim, e abrir espaço para todas essas distonias mesmo dentro da gente, né? E como eu já falei uma vez, quando a gente abre espaço para isso, a gente não consegue estar na felicidade, né? Não consegue estar na paz e em tudo que a paz pode trazer de melhor para a gente. E não sei vocês, mas é tortura. Eu acho que chega a ser a tortura viver o tempo inteiro irritado, viver o tempo inteiro descontrolado, o tempo inteiro emburrado, o tempo inteiro rígido. É um gasto de energia muito grande, né? E que depois vai exigir ali um esforço maior para que a gente se recupere e que a gente não quer fazer, a gente não está disposto a fazer. Né? Então, bora olhar para a gente. Falo por mim. Falo muito por mim, eu preciso olhar muito para mim, muito mesmo. Por mim também, Tati. Estamos Pode juntos. passar, Cris. Mas Por cada favor, um. estamos juntos Não sempre. adianta a Tati olhar para o Carlinhos olhar para a Tati, tá? Ok, Carlinhos? Você olha para você e a Tati olha para ela, aí vai dar Sim, certo. com certeza. Isso. Ô, Tati, a Cris quer falar, Cris Tessarolo. Pode falar, Cris. É verdade, está com a mãozinha levantada aqui, desculpa. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, Cris, tudo e com você? Tudo bem, graças a Deus. Eu entrei aqui na aula agora e me atrasei hoje, mas como vou conseguir pegar o finalzinho e pegando o gancho do que tu falou, Tati, primeiro de tudo eu queria compartilhar uma coisa com vocês que eu consegui com a ajuda de todos vocês, dos mentores do curso e todas as falas que contribuem sempre para o nosso crescimento e desenvolvimento em conjunto, compartilhando. Eu tive o meu primeiro encaixe, eu acho. Eu descobri o que é esse negócio que vocês falam. Ô, Cris, pode chorar, tá? Que é permitido. Não, mas eu choro quando tem que chorar, eu choro. Então tá. Quando tem que chorar, eu choro, não tem
problema. Já chorei horrores já nesse curso, de terça também, já. Tá, Bem, então tá. já me conhece que eu sou desse clube, né? Aham. Mas o que eu venho trazer aqui, assim, é uma felicidade bem grande, porque eu tive meu primeiro encaixe. Eu acho que foi uma sacada bem boa, assim, né? Eu vou tentar trazer ele em palavras, né? Porque às vezes não sei se eu consigo. Vamos lá. Eu estava trabalhando e isso tudo, gente, que eu consegui, né? Depois eu conversei com o Jorge e ele me ajuda sempre, né? Enfim. E eu estava trabalhando e, e eu vi assim que eu tinha alguma coisa que me incomodava, né? E aí eu vi que, na verdade, talvez aquilo não me incomodava por causa do outro, mas por causa de mim. E isso me fez, assim, foi uma grande revelação. Parece que as coisas se... Nossa, mas é tão simples, sou eu. Então, se sou eu, então eu posso mudar, né? E isso ficou muito interessante, assim, para mim, porque ai, ficou tão leve. Ficou assim, tipo, agora faz sentido, tudo bem, é só, né, mais um pouco, um passo de cada vez e continuar estudando, continuar lendo, continuar participando do grupo e mantendo o pensamento, né, elevado. E foi muito bom, assim, foi muito legal e queria compartilhar isso com vocês. Outra coisa que eu queria falar também é que eu eu sou obrigada a falar isso, né, mas eu tenho que concordar com a Tati, assim, nessa fala que ela diz que, deve ser ruim ficar o tempo todo irritada, assim, né, e às vezes, por causa do meu ritmo de vida, por causa do meu trabalho, por causa de compromissos que eu assumo, eu sinto que às vezes eu tô correndo contra o tempo, e eu tô experimentando dos últimos tempos pra cá, ficar no momento presente, isso tem me ajudado muito, sabe. E isso tem feito um efeito que às vezes, claro, eu não consigo, eu fico pressionada por eu mesma, mas muitas vezes eu consigo estar no momento presente e aquilo eu não sofro, não é pesado. Então, isso tem me ajudado muito, assim, e obrigada por todos vocês me ajudarem nesse processo. Cris, eu queria primeiro te dar os parabéns, né, pela tua percepção, porque isso realmente é uma conquista, né? A gente também fica muito feliz com isso. Eu tô falando a gente aqui, bem metida, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui fica muito feliz com isso, porque isso é uma conquista, é um material que é teu agora, sabe? Não é aquilo que a gente ouve falar, aquelas frases clichês que são realmente muito verdadeiras, mas que foram criadas por pessoas que vivenciam aquilo, e não que apenas falam, né? E esse é o intuito do grupo, a gente vivenciar tudo aquilo que a gente ouve, né? Tudo aquilo que a gente está aqui disposto a aprender. E por ser um material teu, isso significa que agora tu aprendeu que quem tem as rédeas da tua vida é tu mesma, né? Porque antes a gente culpava o outro, né? Ai, mas é ele que está fazendo aquilo ali, não sou eu, aquilo ali que ele faz irrita. Mas a irritação está dentro de mim. E perceber isso é, é muito incrível, né? E é um passo ali mais pertinho, como se a gente estivesse abraçando a humildade. Poxa, sou eu que... A irritação está em mim. O outro está ali para me mostrar que eu tenho irritação dentro de mim e que eu posso resolver isso de uma outra maneira, sabe? Parece muito pequeno, mas isso é de uma imensidão muito grande. Porque se o outro tem o poder de fazer isso comigo, isso significa o quê? Que todos esses sentimentos que estão dentro de mim têm esse mesmo poder de fazer isso comigo. Então, eles têm as rédeas da minha vida. E nesse momento, tu assume que tu tens as rédeas da tua vida, né? E que daqui para frente tu pode fazer sempre isso, trazer para ti, assumir as rédeas da tua vida. E eu não quero mais me sentir irritada com o outro dessa forma. Aliás, a irritação ela vai no começo ela vai começar, ela vai vir, né? E tu vai dar um novo destino para ela.
né? E não mais ela vai vir, vai tomar conta de mim e eu vou ser reativa a partir daquilo ali. Não. Ela vai, por muitas e muitas vezes, ela vai continuar vindo, mas tu vai saber que é algo teu e tu vai saber lidar com aquilo ali. Agora tu vai olhar para aquilo ali de uma forma diferente, né? Sem mais querer enforcar o outro, sem mais querer xingar o outro e bater no outro, né? Eu tenho certeza absoluta também, né? Eu não sei de nada, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, é que o Jorge quer falar. Então, eu vou deixar ele falar, e aí depois a gente retoma a aula. Errou, amiga, não quero não, tá muito bom. Pode continuar aí. Você já falou tudo que podia ser falado, continue. Tá bom. Parabéns, Cris, mais uma vez. Que seja o primeiro de muitos e muitos encaixes. Ô, Tati, Oi. sabe uma coisa também que eu queria falar, assim, é que eu vejo que eu tô conseguindo mudar algumas coisas em mim, sabe? Claro, eu tô muito longe da perfeição, eu tenho consciência disso, sabe? Eu Sim. também não tenho a audácia de querer ser perfeita, apesar de por muito tempo eu achar que eu era, mas hoje com consciência eu não tenho mais essa audácia, né? Mas eu vejo assim que as pessoas veem em mim, assim, a mudança, sabe? E se aproximam e querem, parece que beber da água que eu tô bebendo. Sabe assim? Sabe assim? Sei. Então parece que que de repente, assim, meio que atrai algumas pessoas. E eu não sei por quê, mas aí eu consigo conversar e consigo entender e consigo, às vezes, até ajudar, sabe? E isso é muito maravilhoso, Cris. E isso, o que eu tenho para te dizer é continua e continua para que tudo isso possa ser impulsionado, sabe? E para que mais coisas maravilhosas possam acontecer. Claro, como tu falou, a gente não se tornou, a gente não está abraçando, tirando a tua cunhada, né? A gente não está abraçando Jesus aqui agora, nesse momento, né? Quer dizer, ele está aqui dentro da gente, a gente não abraça ele porque a gente não quer. Mas por um certo período isso tudo vai ser muito válido. Depois, claro, tudo isso vai ser desconstruído para que um novo possa ser construído e assim por diante, sempre contração, expansão, né? Então, para que esse momento que tu estás de expansão, ele seja cada vez mais impulsionado, eu te peço, continua nesse caminho, porque não existe outro, né? A não ser o do autoconhecimento. E com certeza milhares de outros encaixes aí vão continuar acontecendo. Vamos lá. Quero conscientizar-me de cada pensamento, de cada gesto. Isso em si é disciplina. E tal disciplina é extremamente flexível, né? Até porque quando a gente diz que a gente sabe, não, pronto, aprendi, agora eu sei. A gente foi lá e colocou esse saber, essa liberdade numa caixinha, né? Então, isso não é um saber, pode ser uma pista, talvez, né, para não ser tão negativa, mas não é um saber, é algo ali que eu estou condicionada, né, me condicionando novamente. Para se compreender o que é o amor, o que é a verdade, necessita-se de liberdade, e esta ninguém pode vos dar, até porque nós já somos, né, gente? A gente aqui se prende a todo momento, insiste em se prender a todo momento. Tendes de encontrá-la por vós mesmos, com diligente trabalho, né? E a última frase eu amei ali, com diligente trabalho, vai ser no problema, não vai ser lá na terra do Jorge, deitado na rede tomando água de coco, vai ser no problema, é que a gente vai encontrar meios de sermos novamente essa liberdade, né? É isso, pessoal. Depois, como o Jorge falou, a gente vai vir com outras aulas e a gente vai voltar para um outro capítulo do medo. Depois vamos com mais aula e depois outro capítulo do medo. Eu queria agradecer a todo mundo pela paciência, pela atenção, pelos comentários e deixar aberto agora para que a gente possa trocar nesses últimos 40 minutos de aula, tá?
Obrigada, gente. O próximo daí é a mente livre, que a gente vai falar. A gente que te agradece. Imagina. Amigo, quer falar alguma coisa? Oi, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma colocação a respeito do medo, se alguém tem algum questionamento, alguma dúvida. Eu queria, amigo, ouvir a Helena, se possível. Então fale, Helena. Ou cale-se para sempre. Acho que a Helena dormiu, Verdade. né? Queria, porque ela trouxe aquela questão do medo, e eu queria ouvir dela como é que tá tudo isso. Na verdade, eu não dormi, gente, mas assim, ó, eu não sei o que momento que eu estou atravessando, que eu vou dizer para vocês que teve uma época até que eu consegui enxergar esse medo, eu voltei a não enxergar. Eu não enxergo o medo, entende? Eu até tive um pesadelo uma vez que compartilhei com o Jorge, tudo, né? De repente trava, sabe, assim, eu dou uma travada e eu não enxergo esse medo, entende? Eu tô num momento assim, ai, sei lá, eu nem sei dizer que momento eu tô passando, sabe? Porque assim, é a sensação de não enxergar nada, entende? Basicamente isso, assim, não perceber as coisas. Então, assim, tenho assistido algumas palestras diferentes, buscado outras fontes, assim, até, sabe, mas, assim, parece que já cheguei à conclusão também que quanto mais eu busco, menos eu enxergo também, entende? Mas eu estou numa situação, assim, bastante delicada, num momento bastante delicado, e até por isso que eu não me manifesto, sabe? Porque eu não tenho muito a contribuir, entendeu? É por isso. Mas é que eu acho que quando a gente está nessa situação, parece que tudo que a gente recebe de fora é como se fosse, às vezes até a gente recebe como um, sei lá, um insulto, ai, que saco, meu Deus, eu já sei, né? Mas é que até essa tua fala, eu não tenho nada a contribuir, é uma fala baseada no medo, né? E seria legal a gente destrinchar isso, né? Desde o início, sabe? Desde o início da aula de hoje, né? Aí eu tô, sim, não que não esteja valendo a pena, né? Assim, não foi isso que eu quis dizer. Sim. Eu tô assim, desde o início, tentando buscar esse medo, mas sabe quando tá travada? Eu me sinto travada, assim, porque eu fico, nossa, tenho feito umas descobertas, assim, né? Eu ontem tive na Cris, compartilhei com ela, assim, mas tem tido uns insights, assim, de me enxergar e tem sido doído, né? Nossa, de cair em choro, assim, sabe? Quando cai algumas fichas, né? Nesse sentido. Mas é extremamente condicionada isso, a gente, né? Não é novidade, assim como todos, né? Sim. E até comentei com a Cris, eu disse, olha, eu tentei pegar um papel, eu fiz uma experiência, assim, surreal, sabe? Não, agora eu vou pegar um papel e vou anotar os meus pensamentos. Aí eu parar olhando para o papel e não vem pensamento nenhum, porque até nessa hora eles nos driblam, né? Tipo assim, não vou, tu não vai saber, sabe? Tipo, aí não vem, pensamento não vem quando eu quero. Então, assim, mas é nesse sentido, sabe, Tati? Me perdoe, mas assim, essa questão do medo, eu não enxergo o medo, entende? Eu sei que ele existe, eu acho, sei, mas eu não enxergo, entende? Não vejo como medo, não sei. Ô, Helena, e primeiro que eu acho que uma dica, né? Eu tinha esse hábito e tenho, tá? Às vezes eu anoto no papel, às vezes eu anoto no celular, assim, de anotar os meus pensamentos, né? Mas tu consegue enxergar o controle nisso? Sim. Sabe, eu consigo Então, enxergar, por que tu quis... diga. eu Pode falar. consigo enxergar que eu estou sobre, sei lá, tipo assim, não sou eu, né?
Uhum. Não tenho comando, não, mas assim, como é que eu vou te falar? Eu sinto realmente que ajo, que tem, né, que faço as coisas que eu faço, sem pensar, que quando eu pensei já fiz, mas estou procurando assim, também não me culpar mais por isso, sabe? Porque antes eu me controlava, me culpava, nossa, olha, sabe? Então, assim, mas eu estou num momento muito estranho, muito estranho, de me dar conta, assim, sabe? De me dar conta de que eu sou uma máquina, entende? Um robô, que age sempre Uhum. de uma forma, que tem quase sempre os mesmos pensamentos. É assim, eu me dei conta disso, entendeu? E estou só olhando por enquanto, apenas olhando. Só que assim, ó, quando eu percebo, já aconteceu, mas entende? Eu não estou conseguindo. A minha é questão de controle, né? De querer controlar tudo, mas Mas essa tá é te a doendo ideia. muito, Helena? Tu tem muita Oi? dor? Tu tem muita dor, assim, quando tu vê que quando tu te olha, assim, e vê isso tudo em ti? Não, eu vou até compartilhar com vocês o que aconteceu há 3 dias. Eu me fez chorar e volta e meia, chorei muito no momento e depois também, né? Nós tínhamos uma cachorra velha que até foi feita eutanásia nela hoje, né? Então ela quase nos levou à loucura, porque durante 3 dias e 3 noites ela latia sem parar, né? Aí teve na terceira noite, no momento ela parou de latir. Gente, eu torci para que ela tivesse morrido, para me deixar dormir. Olha o tamanho do egoísmo de uma pessoa dessa. Não foi capaz de enxergar o sofrimento da cachorrinha, sabe? Uma cachorrinha velha que estava aí sofrendo. Ó, já vou começar a chorar, porque... Entende? Eu não consigo mais falar. A Maria tá com a mão levantada, né? A Maria quer falar? Oi, gente, tudo bem? A Tati. E Ah, a é, Maria Tati. também. É, Helena, senti bem forte de te comunicar isso, assim, de até externalizar também para o grupo, que uma frase bem marcante que veio, e senti que veio bem do meu coração mesmo, assim, enquanto tu falava, foi que é importante que a gente lembre que para a gente poder iluminar a escuridão, a gente precisa estar na escuridão. Então, todo momento que a gente precisa expurgar algo, vivenciar algo, a gente está espiando, né? E a gente precisa também olhar para esse momento com muito carinho, né? Eu entendo e perfeitamente entendo a tua agonia e essa vontade de sair disso, dessa desordem, mas é só reconhecendo essa desordem que tu vai conseguir ordená-la de novo, entende? Então, esse momento é um momento único, assim. E pensamentos como esse que tu acabou de relatar e que acaba te levando à condenação, né? E até um sentimento de culpa, ele acontece em todos os aspectos, em todos os sentidos para todo mundo, né? A gente faz isso o tempo todo conosco e com os próximos mesmo, né? De condenar, de julgar. Então, na verdade, é mais um aspecto que tu tá vendo dentro dessa sombra. E eu só queria te dizer que tu não tá sozinha nisso e que é um processo para que tu possa também ter a chance de iluminar essa parte que também faz uma sombra em ti. Jesus está te abraçando. Não, Isso que eu ia falar, Helena, isso que eu ia falar, gente, assim, então, um abraço fraterno. deixa eu dizer para vocês que, em meio a isso tudo, as mensagens que a Cris tem nos passado de vez em quando, né? Em meio a isso tudo, assim, até falei para a Cris, olha, modéstia à parte, muitas dessas mensagens, assim, elas caem como é um chapéu perfeito para mim, entende? Então, assim, apesar de tudo isso, eu ainda me sinto amparada. Eu não me sinto abandonada por Deus, não, absolutamente, entende? Mas é o que eu digo assim, é um momento de enxergar, né? E é duro isso, é difícil, com certeza, né? É triste. Eu vou dizer para vocês assim, ó, que não sei, não é só uma questão de culpa. Eu fiquei assim tão dolorida, assim, sabe, doída
de me enxergar uma pessoa assim, sabe? Que triste isso, né? Ser uma pessoa tão egoísta que não é capaz de enxergar o sofrimento de um animalzinho, entende? Que está preocupada consigo mesmo, está preocupada porque estava assim já estressada, já 3 noites sem dormir, sabe? Então, assim, ó, nossa, que egoísmo, né? Mas não é uma questão de culpa, é que dói tu constatar, entende? Me doeu constatar isso em mim, entende? Não é assim, vou me culpar. Não, é uma dor mesmo de enxergar, entende? É um abandono da imagem dela mesma, né? Posso estar errada, mas eu acho que isso é o medo também, sabe? Pois é, mas veja que triste que eu não consigo nem enxergar o medo, né? Não consigo enxergar, gente, né? Não sei se é porque eu não tô preocupada, eu não me sinto, né, pelo menos, não me sinto preocupada com essa questão da minha imagem, não me sinto. Talvez seja um bloqueio, talvez seja uma arrogância da minha parte, não sei. Mas não é isso que me preocupa agora, entende? Me preocupa não é questão de preocupar também, assim, sabe? É começar a olhar essas coisas na gente, assim, sabe? Porque eu me achava perfeita, mais caridosa, né? É nesse sentido que eu falo, entenderam, meninas? É disso que eu tô falando, sabe? É bem bonito esse processo de transformação, sabe? Eu concordo com o que outra Tati falou também. É um processo que tu tá passando, né? E tem que, para passar por isso, né? Para enxergar a luz, tem que estar passando por isso, né? Enfim. Oi, Helena, deixa eu só fazer um comentário. Tem um barulhinho no meu fundo aqui, mas vocês não sei se dá para me ouvir bem. Dá sim, Cris. Tá. É que eu queria dizer para a Helena, assim, que ela vem de um campo muito denso de controle. Isso quer dizer o quê? A gente já conversou, acho que as pessoas que estão aqui, a gente já conversou sobre o campo, né? Então, na verdade, a Helena vem de um campo muito forte de controle, né? Então, hierarquicamente falando ali, a questão da hereditariedade, a mãe, a família como um todo. Então, ela traz essa carga desse campo e hoje o que ela faz? Ela está se desvencilhando disso. E aí ela se sente perdida, entende, Helena? Então, é um movimento benéfico, tens que ver dessa forma, e não com negatividade, porque tu traz uma carga muito grande de todas as gerações que já passaram, né, de muito controle, e agora tu escolheu abrir mão disso, ou seja, te desvencilhar, te desemaranhar disso tudo. Então, claro que isso vai trazer um desconforto, porque mexe muito com o que tu e todos os teus ancestrais estavam acostumados, entende? Mas depois desse desconforto, com certeza virá uma alegria muito grande, pode ter certeza. Então, não queira controlar esse momento solta, sabe? Deixa fluir, te observa com amor, com carinho, com benevolência, sem culpa, não te achando isso ou aquilo, e sim te percebendo como alguém que quer aprender e que está caminhando no caminho de volta, sabe? No caminho de volta para Deus. Então, eu acho que é aí que tu precisa focar e não deixar a parte de baixo te puxar, né? E sim te segurar para que esse alto te puxe, né? Vamos dizer assim, cada vez mais. Obrigada, Cris. Maravilha, Cris, maravilha. Meu Deus, que palavras. Mas essa foi uma opção minha, assim, acho que já compartilhei com muitos, né? Eu quero, isso é uma escolha, assim, tipo assim, a minha vontade, eu quero evoluir, eu quero voltar, né? Voltar a Deus, eu quero, com certeza. Isso é uma coisa que eu quero muito, eu tenho buscado, e obviamente muitas dificuldades que tu falou é muita verdade, né? Tô vendo a minha mãe agora lá com Alzheimer, ela torturando todo mundo, controlando todo mundo, até o que faz. Nossa, me vi inteirinha nela, eu digo, gente, que tristeza. Meu pai adorado, bem. Mas é isso, assim, sabe? Oi, Helena. Tô numa fase que acho que é boa. Até eu estava vendo do Maurício Crispim lá, né, ele falando isso acho que foi a Cris que postou, dos círculos, né? Tá bem no meio do eixo lá, é um eixo vertical horizontal, e nesse meio a gente vai, né? Tem hora que está lá em cima no positivo, depois desce, se impulsiona, sobe, desce. Esse é o processo, né? Então,
Eu digo para vocês assim que eu não estou infeliz, não é isso assim. Perdida, essa é a palavra mais adequada para mim nesse momento, porque eu não quero mais fazer o mesmo, mas também não sei o que fazer, entende? Eu estou querendo mudar, essa questão de estar sempre fazendo a mesma coisa, sempre repetindo, não quero mais fazer isso, mas também ainda não sei fazer o novo, né? Eu estou nessa transição. Estou feliz, eu acho que eu preciso passar por isso sim, né? E vamos lá. É isso, obrigada pelo carinho de todos. Helena, é a Cris de Sarolo. Fala, Madinha. Oi, Helena, mas sabes que eu nem te conheço, mas eu tenho um apreço por ti, né? Eu me identifico muito em várias falas que tu diz. Obrigada. E assim, eu aprendo bastante te ouvindo, sabia? E a contribuição é bem legal, assim. E eu queria te dizer que quando tu diz assim, ó, ai, mas eu, naquela partezinha assim, ai, mas eu nem tive misericórdia, né, do sofrimento do cachorrinho. Mas quando tu já identifica isso, tu já tá conseguindo te observar, né? Já é uma observação. E talvez na hora, no momento de que tu querias resolver e descansar, o impulso foi ter esse pensamento. Mas tu já consegue ter outro pensamento em cima disso, né? Esse que é o importante, e é isso que tu tem que relevar em cima de ti, sabe? Isso que tu tem que valorizar nesse momento e não ficar pensando assim, por um minuto eu pensei que ele poderia já ter ido, né? E o interessante é tu se observar e ver o que tu já mudou em cima desse pensamento. E outra que se eu puder te dar um abraço virtual, eu tô te dando agora. Ai, obrigada, Cris, obrigada. Ai, gente, obrigada. Vocês são show, são muito importantes, assim, me ajudam muito. As falas, eu ontem assisti a toda... Na terça-noite eu não consegui assistir, estava comentando com a Cris, creio que a luz aqui em casa ela acabou às 7h10 da noite e voltou às 21 horas, né, às 19. Então, assim, foi bem no curso, sabe? Eu disse, olha só que coisa, né, impressionante. Mas, enfim, faz parte também. A Dê assistiu ontem a aula. É isso. Buscando eu estou, decidida eu estou, e agora tem que, né, aguentar o que vier, né, porque... E que aula maravilhosa de terça-feira, né? Assistir depois também. Também, muito boa, meu Deus, muito boa. E assim, é tudo bem, se tu for analisar, é tudo muito providente. Gente, houve uma sincronia tão grande de uma aula, uma palestra que eu assisti com o Maurício Crispim, que é o Evangelho Interior, que não sei nem quem sugeriu, mas muito bom, estou na quarta aula, e com a aula de terça, gente, uma sincronia. E a mensagem que eu recebi também, eu digo, gente, olha só, tudo falando, sabe, costurado assim, sabe? Então, aí é um aprendizado que a gente realmente precisa, né? Não tem o que é a questão da reconciliação, né? O que é a reconciliação? O primeiro passo é parar de lutar, né? Parar de lutar contra a gente mesmo, né? Nosso maior problema está em nós mesmos, mais ninguém, né? Verdade, Helena. E como é que tu pode dizer que tu não tem nada para contribuir? Me diz. Tudo isso que tu falou, acho que daria umas 5 aulas, né, Jorge? A começar Meu pelo Deus, eu medo, tava pensando exatamente da nisso. cachorrinha. Ela nem sabe o quanto ela contribui. Sim, gente. Nossa, é porque tu quer contribuir, a ideia de contribuição é aquela, né? Vou chegar aqui e vou dar a palestra para esses meros mortais. Não! Ah, coitada! Não, Eu contribuição é falei, isso aí. coitada! Mas é assim, porque tem épocas, assim, hoje eu tô mais assim para ouvir mesmo, né? Eu tenho meditado muito, meditado assim na questão de observar, sabe? Eu tô assim observando tudo que acontece. Hoje, por exemplo, aconteceu um episódio, meu filho lá com um rolo de imobiliário e sair, ficou uma dívida para trás. Ele me ligou agora às 5 da tarde. Gente, virado para as trevas aquele guri. Rebelde, revoltado, que tem que dar tudo porque vai propor, porque vai pegar um advogado, porque patatá, que patatá. E eu só escutando, né? Porque ele estava aí, o Roberto, e meu marido disse, meu filho, para com isso, por causa de R$300, você está fazendo esse barraco todo. Quem vai pagar sou eu, e meu marido falou, né? Por que esse estresse todo, sabe? Porque, meu Deus, gente, o guri ficou aloprando, surtando assim uns 10 minutos, a gente ouvindo, sabe?
Daí eu falei para ele, tá, mas o que tu vai ganhar com isso, sabe? Eu comecei, daí ele disse assim, ai, mãe, a mãe parece uma sequelada. Ele falou isso para mim hoje. A mãe parece uma sequelada. Eu digo, nossa senhora. Enfim, né? Desculpa, Aí, Cris, foi muito engraçado. aí eu fiquei pensando, sequelada, assim, mas por quê, meu filho? Como que a mãe não se irrita? Como é que a mãe... Olha o que eles estão fazendo, porque não sei o quê, sabe? E ficou... Eu digo, tá, mas meu filho, o que que adianta eu me irritar? O que que a gente vai ganhar com isso? Tem a dívida, tem que pagar, porque cobraram lá, porque demorou a vistoria do apartamento que ele saiu. Sabe aquelas coisas imobiliárias, né? E aí, Sim. gente, mas tem coisas que não tem o que tu fazer. Né? Falei isso para ele. Pior é Tá? quando a pessoa tá zen, né? Quando a pessoa tá calma, na paz, as outras ficam tão impressionadas que chamam a gente de louco, às vezes. Chamou de sequelada. Helena, Você foi lá, Helena, foi demais. Helena, Oi, querido, fala, amor. se fosse outra época, tu também não ias te irritar, então tu já aprendeu, tu não te irritou. Ele falou isso para mim. Eu Não é aprendi verdade? contigo. Olha que triste. Não é Ele disse, mãe, eu verdade? fui criar. É, ele falou a Se mesma fosse em coisa. outra época, tu ia ficar irritada. Então, como que tu não está aprendendo? Tu está aprendendo? Ah, não, sim. Ah, não, Tá aprendizado certo. sempre há, né? Outra coisa, a hora que tu falou na morte da cachorrinha que tu pensou, quantas informações tu passou pra gente? Uhum. E, gente, a Cris vai botar um slide aí, nós vamos conversar um pouquinho sobre ele para encerrar. E acho que a Helena já recebeu muitos fluidos benéficos, muitos feedback positivo. E o processo é esse mesmo, a Helena tem que se acostumar, não é? Sim, sim. Você tem aquela questão da rigidez e da negação, não é? Verdade. Quem nega tem dificuldade de ver, isso já foi explicado 1 milhão de vezes. Se você está negando aquilo que você precisa ver, como é que você vai ver? Aí Sim. você pula para a rigidez, né? Ah, agora eu vou anotar, vem a pensamento que eu vou anotar. Também não vai dar certo, né? O Não pensamento vai. simplesmente não vem. Você tem que fazer isso quando você está relaxado, você percebe um pensamento, aí você anota, depois percebe outro, você anota, não é? É quando eles têm que vir no momento correto, não naquele. Então você precisa muito se acalmar, só isso, e deixar que o processo flua. Okay? A partir do momento que o novo, você fala assim, eu estou perdida, não sei o que fazer. Não, você não está perdido. Se você está no autocontrole do seu mundo, você só não sabe qual é o novo que você vai fazer daí para frente. E esse não saber o novo te deixa insegura um pouco. Sim. Mas você vai se acostumar. É um processo que você vai se acostumar. O importante é não fazer de novo os mesmos movimentos que estava fazendo. Tá? Então, assim, um impulso, ele tem muita força, porque ele é uma força espiritual. Okay? Por isso a nossa dificuldade. Esse impulso é que nem um processo obsessivo, que nós vamos apresentar isso aí. Se você tem uma sugestão, uma ideia, e você fixa nessa ideia, você vai ter um domínio do seu psiquismo. Aquela ideia vai dominar o seu psiquismo. Aquela ideia vai dominar o seu comportamento, a sua área de raciocínio e a sua vontade. Aí é que está a questão. Por exemplo, quando você fala assim, ou qualquer pessoa faz, você mesmo se rotula, ok? Ah, porque eu não tive amor pela cachorrinha. Pronto, você já se encheu de culpa, né? Essa culpa é uma sugestão, é uma ideia que você somatizou para você, não é? Você fixou em você. Sou um ser sem misericórdia. Isso aí já dominou o seu psiquismo e dominou o seu comportamento. Então, é necessário ter equilíbrio de saber que todos os pensamentos que a gente dá guarida, eles viram uma indução na gente. E esse pensamento, ele vai dominar o nosso psiquismo, o nosso comportamento, e ele vai eliminar a nossa inteligência, a área de discernimento, porque você só vai ver aquele pensamento. Consequentemente, você perdeu a vontade, você está subjugado àquilo. Então, é só uma questão de se manter manso, calmo, Helena e todo mundo, né? Não tem fim de mundo, o mundo não vai acabar.
É só não deixar que essas monoideias, esses pensamentos negativos, dentre eles o medo, virem uma verdade para a gente. Então, se todo mundo se mantiver muito calmo, muito atento à sua mente, não aceitando esses pensamentos que são de antigos condicionamentos, os remorsos que a gente reverbera muito no dia de hoje, que traz uma necessidade da gente se punir porque errou, isso tudo vira um problema muito grave para nós mesmos. Isso, volto a dizer, domina o nosso comportamento. Você passa a se comportar de acordo com aquele pensamento. Eu acho que todo mundo aí já sabe disso, né? A Tati Rocha deve saber, a Cris deve saber, a Cris Tessaluro está descobrindo agora, né? Que um pensamento que ela tem, né? Aquilo passa a ser verdade, ela passa a viver, o comportamento dela vai ser aquele, a área de raciocínio dela foi bloqueada e o psiquismo dela foi dominado, e a vontade foi para o beleléu. Então, ela passa a ser aquele pensamento. E aquele pensamento deixa ela em luta com todo mundo, mas hoje ela descobriu que é uma mentira. Ela pode viver de outro jeito. E todos nós podemos viver de outro jeito, se a gente não se deixar dominar. Então, veja, acho que está acontecendo um monte de coisa boa na vida de todos nós, não é? É uma questão de manter esse padrão, não deixar esse padrão cair. Se a vibração cair, gente, vocês entram em campos mais densos, e esse campo, pela força de atração que eles têm, puxa para baixo. Então, uma vigilância, né? Um estado de atenção com você mesmo é bem-vindo. Né? Quando a Helena diz assim, estou perdida, você vê, isso virou uma verdade para ela. Então, a mente dela começou a trabalhar no sentido que ela está perdida. Porque ela deu o comando para a mente. Ela não disse assim, olha, eu sei o que eu quero. Eu quero ter autocontrole sobre o meu mundo. Eu quero ficar em paz aqui no meu cantinho. É o mesmo comando. Então, o que eu... Né? Eu estou sem controle, eu estou perdidamente, pronto, travou ali, fixou a ideia. Aquilo começou a dominar o comportamento, dominou a área da razão. Vou repetir quantas vezes necessário. Dominou o psiquismo, dominou a vontade, e ela se sente realmente perdida. Mas será que é verdade? Não é? Todo mundo conversou com ela e parece que não é verdade. E no final ela estava sorrindo, então não era verdade. A questão é por que a gente tem preguiça de olhar os nossos pensamentos e por que a gente tem preguiça de conduzir a nós mesmos e por que a gente se permite ser conduzido o tempo todo. O que cada um de vocês realmente quer? Com convicção. E que nada pode acontecer que vai tirar você desse caminho. Isso deve ser a sua busca. Olha, eu quero ser isso. Agora eu vou buscar isso. O mundo pode desabar, mas o meu objetivo é esse. Eu não vou sair desse objetivo. Porque se você permitir que cada pensamento domine a tua área de raciocínio, o seu comportamento, a sua vontade, o seu psiquismo, então, a cada momento do dia você tem um pensamento a cada batimento cardíaco e você tem 60, 80, 90 batimentos cardíacos por minuto. Então, você tem aí 4.000 e poucos batimentos por hora. Se for ficar indo para lá e para cá, se você der vez para aqueles que preponderam com mais força, você vai ficar subjugado. Estou falando aqui com a tela preta, tá terrível, porque eu não sei nem se vocês estão escutando, mas eu vou rezar para Deus que vocês estejam. Estamos sim, amigo. Com Eu estou certeza. acordada e batendo palma aqui. Não tem como não escutar. Sim. Estamos escutando.
Então, gente, não é mais algo que a gente inventa para a gente diz para a gente mesmo, e a gente acredita nessas coisas. Quando a gente diz, eu preciso me sentir culpada agora, e você fica ali se remoendo toda, e aí você nega a alegria, e aí você diz, a alegria não vem, mas você está negando a alegria, pelo amor de Deus, será que você entende isso? O contrário da culpa é harmonia, é paz, é equilíbrio, é ordem. Aí se fala, pô, tô cheio de culpa e não acho ordem. Não vai achar nunca nas culpas, nem nos remorsos, nem achar que é a pior pessoa do mundo, nem achar que nada presta. Seria achar que Deus fez o universo todo errado. Então é isso, vamos tomar cuidado para não se deixar capturar por essas ideias erradas que a gente se acostumou a ter dentro de nós por qualquer motivo que seja. Era isso, Tati. Acabei minha parte aqui, já. Maravilhoso. Acho que foi a melhor explicação de como que a gente cria as nossas formas mentais e as nossas prisões que eu já tive até hoje. E de como a gente é refém do que a gente mesmo cria, né? E só a gente pode fazer o trabalho. E de como a gente fala o tempo inteiro de não acreditar nos nossos pensamentos, mas a gente dá vida para eles a todo momento. Então é por isso que a gente acha que tudo isso é repetitivo, né? Porque a gente não entende. Então eu estou muito acostumada a me culpar, eu estou muito acostumada a me colocar para baixo ou para cima, né? Dependendo de que lado do pêndulo a gente está. E com isso a gente está ali todos os dias colocando um tijolinho a mais nesse castelo, como disse a Claudine, né? Então, eu só tenho que te agradecer, amigo, pela contribuição imensa, porque a todo momento tu ia falando e eu ia vendo mesmo, trazendo para mim, sabe? O quanto eu contribuo para me manter no mesmo lugar, ou seja, o quanto eu me eximo de querer sair desse lugar que eu me coloquei. Então, muito perfeito. Obrigada, amigo. Obrigada por compartilhar. Eu posso falar uma coisa um minutinho? Claro, deve. Nós temos aqui, sim, se perguntar se pode falar, não pode. É verdade. Eu só queria falar uma coisa para vocês que dão curso, que organizam o curso, né? Tati, a Cris, o Jorge, etc. Uma vez eu falei alguma coisa para a Tati assim, sobre a importância desse curso, né? A mudança que dá na nossa vida. E a Tati me disse assim, às vezes eu acho que a gente só repete, sabe? Só repete que não está mudando a vida de ninguém. Só que eu queria dizer para vocês que, assim, lógico, aqui hoje tem 11 pessoas assistindo, né? Cada uma no seu processo, né? Mas, sei lá, eu tô 5 meses, eu acho que vem do curso, né? Cada vez que eu assisto, toda a repetição, ela entra, absorve entre mim de uma forma diferente. Pela coisa que eu tô vivendo, eu imagino que seja assim para todo mundo, sabe? Então, vai ser sempre repetição mesmo, porque a gente, até certas coisas entrarem na nossa mente, demora, tem coisas assim que não entram ainda, e eu acho que vão demorar muito para entrar na minha mente, eu imagino que com as outras pessoas seja igual. Então, assim, nunca pensa que vocês estão sendo repetitivos, sabe? Porque sempre vem diferente, sempre. Então, eu só queria agradecer e dizer isso, tá? Beijos. Obrigada por tudo. Maravilhosa. Essa foi uma conversa que eu e a Karine, a gente teve num momento que eu tava assim, pensando, ai meu Deus, eu acho que eu já tô sendo muito repetitiva. Aquela culpa, né? E aquele padrão mesmo mental. E aí lá veio ela e mandou essa mensagem. Do nada, né, Cá? E eu, opa. Ai, eu aqui caindo na minha própria armadilha. E é tão sutil e a gente não nota. A gente não nota, é completamente dominado. E a gente enxerga o mundo assim, né? Então, todos esses depoimentos são muito importantes, né? Como é que a gente pode ter a audácia de achar que a gente não
que a gente não importa, que o que a gente fala não importa, o que a gente está fazendo não importa, o que a gente não tem a contribuir, né? Ainda bem que a vida nunca desiste da gente mesmo. E tudo isso que tu falou foi o resumo do slide, amigo? Deixa eu abrir o microfone aqui. Foi o resumo do slide. Ah, tá. Maravilhoso. Perfeito. Mais alguém quer falar alguma coisa? Cris? Cris está dormindo? Não, tô tranquila, tá tudo certo. Que bom. É isso, minha gente. Então, acho que a gente pode encerrar, né, Tati? Acho que sim. Aí você convida alguém aí para